Salve! Júlio César, das Minas Gerais. Mensagens racionais. Primeiro volume da obra dos livros Universo em Desencanto, páginas 145 a 151. Raciocínio racional, racional, raciocínio. Todos no mundo fora do natural. Tudo isso é condenado pelo astral superior. Como condenados são todos aqueles que adotam o mal com persistência. Quando se fala nas coisas naturais, vocês as consideram como um grande erro, ao mesmo tempo que, sendo os errados, dizem estar certos. Com a natureza, ninguém pode. O natural vence sempre, porque o natural vive com a natureza. E não existe nada mais poderoso do que ela. Protestam as coisas naturais. E quem assim procede, protesta sua própria felicidade. Quem assim procede é mais do que condenado por si mesmo. E assim vivem os infantes numa avalanche de erros, sofrendo as consequências dessas órbitas e flâmulas, por pensarem e dizerem que quem está certo está errado e quem está errado está certo. Quem se baseia pelas coisas naturais da natureza dizem que está errado. E quem está fora dela é que está certo. Quem se baseia nessa civilização, nessa educação, nesse meio, aonde tudo é aparência e nada mais, só pode estar errado. Por isso, sofre as consequências, para muitas vezes dizerem: nós somos conduzidos por Satanás, senão não sofríamos tanto. Ainda mais diz o infante: eu não creio que haja um Salvador, porque quanto mais imploro a ele, mais sofro. Se a pureza estivesse nessa vossa educação, não sofreriam. Os povos sofrem. Às vezes o desespero é tão grande que pedem a morte. Portanto, sigam pelo que vos digo, pelas ordens naturais em primeiro lugar. E o que é aí do vosso natural em último lugar? Tudo que é natural só faz bem e não faz mal. O vosso natural é mau e por isso vive sofrendo. E o astral superior não atende a quem não sabe o que diz, a quem não sabe o que quer, por não conhecer
o verdadeiro natural, o racional superior e todos do astral só atendem pelos modos e métodos naturais. Por isso, vigiem as vossas ideias e vejam como errôneas todas elas são. Pensam que o astral admite todas essas contradições? Que admite o mal como elemento de prestígio, como vocês admitem? O que é natural está com o povo do astral. E o que não é natural, o povo do astral não aceita. O direito está na base natural das coisas. Fora do natural, tudo errado. E dentro do natural, tudo é direito. Mas a confusão, por ser reinante, é que os povos adotam esses preconceitos como elementos de prestígios e assim vivem a duvidar daquilo do que não tem dúvidas a fazer. O natural não tem dúvidas a fazer, porque é o verdadeiro. O natural que adotam como verdadeiro é que tem dúvidas a fazer. Por conseguinte, o nosso redígio não tem esses pseudos, não tem desses crimes, porque o que tem é de natural. E o natural tem tudo em forma, tudo de bom para melhor. E o que parece natural e não é, tudo de mal para pior. Razão porque todos sofrem. Sofre o rico, sofre o pobre, sofre o grande e sofre o pequeno. As coisas naturais são adotadas por aqueles que não desejam ao seu próximo aquilo que não querem para si. O natural é tudo aquilo que pode ser sem prejuízo de ninguém, e tudo aquilo que está superior a todos, por a natureza ser superior a tudo. E sendo a natureza superior a tudo e a todos, o dever de todos é obedecer, é guiarem-se pelas regras naturais do bem fazer, para bem receber, plantando assim para si mesmo. Mas a tortura invadiu todos com essa nomenclatura enxofrosa e dolorosa. E por isso vivem todos implorando a força superior dos invisíveis, do astral superior, implorando para serem contemplados, do que necessitam, do que se acham com direito, do que dizem ter direito. E por não serem contemplados, haja a sofrer de todas as maneiras, de todos os jeitos e de todos os lados, sem notarem que tudo isto é porque não adotam o verdadeiro natural. Eu, o racional superior, e todos do astral, aos obedientes, tudo daremos, e aos desobedientes e rebeldes,
não podem contar com o povo do astral, porque é contar em vão, não fazendo por onde nada feito, não sendo obedientes, não podem contar com uma corrente poderosa ao seu lado para vencer os obstáculos e tudo o que precisam: saúde e sossego. Tendo saúde e sossego, é porque está contemplado de tudo, e a todos eu contemplarei, mais do que merecem, mas a obediência em primeiro lugar, porque a teimosia não dá bons resultados com os superiores do astral. E assim, todos que obedecem ao astral superior, que contam com as suas soluções e que esperam ser contemplados, devem ter sempre em mente que é preciso, em primeiro lugar, a obediência, a persistência e o modo claro e cristalino de compreender as coisas, para não fazerem confusão do que está certo das coisas naturais. O que é natural é bom, é belo, é poderoso, porque vibra com a própria natureza e todos dependem dela. Não há o que possa mais do que ela. Portanto, quem encara as coisas como de direito são, será sempre contemplado e estará sempre por cima do sofrimento. Deixará de carregar cruzes cheias de tormentos, como muitos viventes passam a ponto de enlouquecer, vendo o instante que assim não poderão mais viver, sem saber o que vão fazer da vida. São os teimosos, rebeldes, que desconhecem as verdadeiras ordens naturais das coisas e, deixando de guiarem-se por elas, para guiarem-se pelo errado dos errados, errando sempre, indo assim cada vez mais de mal a pior. Isto é para aqueles que fazem confusão do verdadeiro natural com o natural criado pelos vossos antepassados, criando assim essa confusão que estão vendo. Ninguém se entende, grandes e pequenos. A confusão está entre todas as camadas. No mesmo instante em que estão concordando, estão discordando, por causa desse natural que não é o verdadeiro. Vejam assim que estão traídos por uma fantasia, vivendo só de hipocrisia. Por isso, o mundo tornou-se uma casa de loucos. Portanto, não se baseiem nas coisas do mundo, porque quem assim procede sofre muito. E os que reconhecem esse grande erro vencem pelos métodos naturais, atingindo tudo o que desejam. Todos são irmãos, mas vejam como vivem,
uns contra os outros. Se o natural fosse esse, que todos adotam, viveriam muito bem e felizes. Mas, por a natureza não ser essa que adotam como verdadeira, é que a infelicidade é a guia de todos. Isto é uma prática da vida comum e do que deve ser, e não do que querem que seja. As badaladas do astral são para todas as cabeças, tocando o sino para uma chamada àqueles que faltam com o primordial, que é a obediência ao astral superior. As virtudes de um bom navegante são muitíssimo elevadas e multiplicadas, todas se acostumando comprovadamente, solidamente, multiplicadamente, cada vez mais. Portanto, os bons navegantes sempre elevados às alturas, em caminhos cada vez mais elevados, e as alegrias, as glórias, as riquezas sempre se multiplicando. O dever de todos os infantes, de ambos os sexos, é fazer por onde em benefício próprio, para que tudo de bom, com o decorrer dos dias, lhes venham às mãos. O que precisam, o que desejam, o que imploram, e muito além ainda. Quem faz por onde, nesse caminho, tudo brilha, tudo reluz, em multiplicações de glórias sucessivas, trabalhando assim, em benefício de si mesmo. Qual é o trabalho? A obediência, a persistência, a calma, a simplicidade, ser benfazejo e prudente em todos os pontos de vista. Não adianta coisa alguma o vivente ser insolente e imprudente, pois torna-se um perturbador de si mesmo, pelas ideias incompatíveis com as normas que eu aqui exponho. A ordem natural das coisas tem diversas características. O que nasceu para ser alto, a natureza o leva para o seu lugar alto. O que nasceu para ser baixo, a natureza o deixa no seu lugar baixo. O que nasceu para ser raquítico, a natureza só lhe proporciona essa finalidade e nada mais. Estes são pontos naturais que vibram com a natureza. São espelhos para todas essas imensas grandezas, para todas as interpretações dos seres dados pela formação dos insaciáveis, que fazem com que o vivente nunca esteja satisfeito com o que possui. Se é alto, quanto mais alto está, mais alto quer ficar. Se é pequeno, também quer ser grande. E eis aí as lutas e as confusões. É magro quer ser gordo, é gordo quer ser magro, é pobre quer ser rico,
é rico, quer ser cada vez mais rico. Enfim, são insaciáveis em tudo, seres indolentes pela própria natureza, desequilibrados, e por isso assim são. Se fossem equilibrados, não seriam assim, precisando anotar que, em relação à natureza, até um certo ponto de vista, são iguais, e sobre outro ponto de vista, são diferentes. Eis a razão dos viventes só serem aquilo para o que a natureza os fez, para serem aquilo que a natureza quer. E por isso, dá-se o caso de muitos viventes completamente analfabetos possuírem grandes fortunas e conquistarem grandes riquezas, e outros que estudam para adquirir riquezas sempre na miséria. O vivente tem que ser aquilo que a natureza quer e não o que ele quer. O vivente quer ser rico, mas a natureza o fez para ser pobre. Luta toda a vida, de todos os jeitos, de todas as formas, e é sempre pobre. E o outro, que a natureza o fez para ser rico, não precisa lutar, e a sua riqueza é resolvida naturalmente, sem sacrifícios. Há também os que não nasceram para ser ricos, mas fazem por onde se sacrificam e ficam ricos. E o que acontece? A natureza toma-lhes tudo. É a mesma coisa que o vivente procurar ser bonito. Vai para o instituto de beleza e acaba ficando bonito. Mas, quando deixa de frequentar o instituto, vem a ficar mais feio do que era. Observem que as pessoas que não nasceram para serem ricas acabam sendo, e no fim terminam pobres. Agora dizem, maus negócios. Sim, empobreceram por este ou aquele motivo, mas sempre motivos feitos pela natureza, pois todos são dominados pela natureza e feitos por ela. Isto é que são as coisas verdadeiras, naturais. Quando a árvore nasce para ser pequena, se crescer demais, cai, porque a árvore que nasce para ser grande já traz a sua construção e as raízes próprias para resistirem a todas as intempéries. E a pequena tem a sua natureza feita de acordo com o seu tamanho. Assim, são essas variações entre os viventes, querendo muito serem o que não nasceram para ser. O vivente que nasceu para ser bom é sempre bom. O vivente que nasceu para ser mau é sempre mau. A árvore que nasceu para dar espinhos, dá espinhos sempre. E tudo é assim. Então diz o vivente, que infelicidade daqueles que nasceram para ser pobres. Não é infelicidade, é sim o fator natural. O fator natural
é aquilo que tem que ser. Por isso, a noite é noite e o dia é dia. O sol de um extremo, a lua de outro, a terra de outro e a água de outro. Os extremos são todos diferentes e por isso cada qual tem o seu signo. Os que têm o signo do Sol são muitos felizes. Os que nasceram com o signo da Lua são infelizes. Os que nasceram com o signo das estrelas, mais infelizes. E os que nasceram com o signo da Terra, mais infelizes ainda. E assim, cada qual com o seu planeta, com o seu signo, cada qual vivendo de acordo com a sua formação natural, feita pela natureza. Salve quem nos salva.